Meus amores mais lindos do mundo, como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Vocês estão tudo bonzinhos? E eu queria começar esse vídeo aqui perguntando uma coisa. O que é valioso pra vocês? O que vocês dão valor? Pra mim hoje, valioso é eu ter conseguido vir aqui gravar o segundo vídeo, porque gravar o primeiro é fácil. E aí, com essa volta do canal, eu tava refletindo hoje lá na minha meditação o que eu deveria trazer pra vocês. E veio para mim muito claramente que eu deveria elencar aqui as questões que as pessoas mais me trazem em terapia e trazer para cá, para que a gente possa refletir, questionar, pensar sobre elas. Eu acho que o que eu mais vejo assim como um problema e que as pessoas nem sabem que é um problema, porque as pessoas nem questionam às vezes, elas vão colocando outras questões ali, sem procurar a essência daquele problema. A grande questão é: por que você está vivo? Por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Qual é o propósito da tua vida? Aí você pode falar pra mim assim: pô, é a família, meus amigos, meus filhos, meu trabalho, é minha carreira. Tá, tudo bem. Mas qual é o propósito da tua família ser tua família? Qual é o propósito de você trabalhar com o que você trabalha, de você sentir o que você sente, esse grande amor que tá na tua vida agora? Por que disso? Qual que é a missão disso na sua vida? Para que serve a tua existência? Por que você tá aqui? Quem é você? Quem é você quando você tá livre da dor, você não tolera mais, não participa mais, não aceita mais a injustiça, quando o medo não te cala, quando aceita o abandono, quando a ansiedade não tá fazendo morada no teu coração? Quem é você quando não tem dor, não tem mágoa? Quem é você quando não olha para o outro? Quando esse término não tá mais ali noticiando no teu coração uma mágoa mal resolvida? Quando não precisa ficar robotizado loucamente ali numa rotina, fazendo milhares de coisas sem parar para pensar quem é você? Quando você se permite e decide ter uma vida melhor e não fazer mais do mesmo, e não ser mais ou menos, não se afundar num oceano profundo, lotado, entupido, quase estourando de tanto vazio. Quem é você nos teus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações, nos seus comportamentos, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos? E quem é você quando não tem nada disso? Quando você está meditando? E quem seria você se tudo isso que tá aqui fora e que você entende ser você, ou ser o seu propósito, ou ser a sua vida, mas quem seria você se tudo isso que tá aqui fora acabasse e você ficasse só com o que você tem dentro de você? Quem seria você? E o que faz a sua vida valer, no sentido de valioso mesmo. Pode falar que é a tua casa, que são joias, que é o carro, teus vestidos da Farm. Também gosto muito dos vestidos da Farm. Mas será que é isso que fez a tua vida ter valor? Se você responder pra mim que sim, que é isso, então talvez esse vídeo não é pra você e tá tudo bem também. Vai lá aproveitar, vai fazer tuas coisas, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Esse vídeo não é pra você agora, talvez ele não traga o que você precisa nesse momento. Não que aqui eu trago coisas melhores ou piores, não é julgamento de valor não, só não é. Porque provavelmente o que eu vou falar aqui agora, neste exato momento, não vai ressoar com você, talvez num outro momento, numa outra fase. Porque assim, gente, coisas materiais, elas são importantes, elas são necessárias, elas trazem uma satisfação do desejo, elas precisam ser valorizadas sim, mas elas não podem ser a coisa de maior valor na tua vida, até porque senão a chance de perder essas coisas são muito grandes, né? Se você coloca nas coisas da matéria o maior valor daquilo que você é e daquilo que você tem, não dá, porque isso é transitório, você pode perder tudo de uma hora para outra, e aí quem é você? E aliás, essa palavra valor tá super na moda, sempre tem umas palavras da moda, né? Tempo de valor, mulher de valor, criar valor. E pouco se fala do que é valor. Vai além disso, porque o que é valor e valor para quem? Porque isso é muito relativo. Aquilo que eu valorizo para outra pessoa, de repente, pode ser ridículo. É uma coisa que eu sempre valorizei muito, por exemplo, eu preciso ter contato com a natureza semanal, porque senão eu me perco. Eu preciso enfiar meu pé na terra. De repente, outra pessoa olha e fala assim: caramba, por que essa mulher louca tá ali enfiando o pé na terra de olho fechado? É uma coisa muito relativa o que é valioso. Quantas vezes a gente já não se sentiu desvalorizado? Quantas vezes a gente já não teve noção do nosso valor? Ou que a gente desvalorizou alguém? Quem nunca ali na infância, na adolescência,
fez coisas que depois adulto falou, caramba, meus pais estavam fazendo de tudo por mim e eu desvalorizei. Quando a gente vai tendo noção desses valores que são inquestionáveis, inegociáveis, que tem todo mérito pra gente, e a gente sabe que aquilo pra gente é um valor e ponto final. A gente vai aprendendo a se conhecer, a gente vai aprendendo a entender quem a gente é e o que a gente tem, principalmente do porquê que nós estamos aqui. Como é que a gente vai formando esses valores? Como é que a gente vai percebendo esses valores? Através das pessoas que passam pelas nossas vidas e que vão trazendo pecinhas de coisas boas que nós somos, de coisas ruins que nós precisamos trabalhar, através dos lugares que a gente passa, das experiências que a gente vive, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer mais, de todas as lições do nosso passado, de todos os nossos anseios, sonhos e metas para o nosso futuro, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, através da nossa falta de atitude muitas vezes, né? Tudo isso é a criação da nossa realidade, que a gente chama de vida, e que a espiritualidade ela tá sempre lá acompanhando. E ela vai colocando ali símbolos, né? Através de tudo isso que eu falei para vocês. E símbolos que são placas, são setas que nos apontam um caminho. A vida, ela é toda simbólica. Mas não tem uma coisa que te aconteça que não tenha um significado maior para te colocar no caminho que você veio percorrer. É sério, gente, é assustador mesmo. Na hora que a gente percebe isso, eu já falei para vocês que eu me vejo como uma tradutora ali do outro lado. Eu acho que eu consigo ler muito bem esses símbolos e tal, até porque isso é o que eu venho estudando a minha vida inteira. Mas é assustador quando você percebe essa linguagem e você aprende a ler. É claro que às vezes a gente erra, somos humanos, mas na hora que a gente aprende a ler, a coisa é escancarada. Esses sinais, essas placas, nos direcionando para alguma coisa, é escancarado. Começa a prestar atenção, faz uma engenharia reversa, começa a pensar em situações da tua vida que você está vivendo agora e que talvez sejam desafiadoras. Tenta olhar para trás. O que aconteceu? O que você fez? O que você pensou? O que você sentiu? Quais foram as circunstâncias? Como que chegou nisso? Poderia ter sido diferente? O que isso te trouxe? O que isso te fez pensar? O que isso te fez questionar? O que isso te fez aprender? O que isso te trouxe de ônus e bônus? A vida, é claro, nos faz quebrar a cara muitas vezes, porque é assim que a gente uma hora vai acertar. Um monte de caminho esquisito que a gente vê que eles não servem, a gente fica mais próximo do caminho certo. Nesse mundo de dualidade, nesse mundo que a gente tá aqui da matéria, dual e tal, em Malkuth, é muito doido, né, gente? É justamente isso. A gente consegue valorizar a alegria se a gente já sentiu tristeza. A gente consegue valorizar o que é abundância quando a gente já passou pela escassez. É tudo muito complexo, né? Porque às vezes a gente viveu uma experiência inteira, por exemplo, de escassez, uma experiência inteira de abandono, de rejeição e tal, e de repente, para que a gente saia disso, quebra esse paradigma, a gente tem que aprender a sentir o oposto. Isso é muito bacana também, porque o oposto, na verdade, é só o oposto, é a mesma coisa, né? Só que num outro grau. E a gente vai aprendendo que tudo isso vive dentro da gente, é muito fácil da gente sentir e transformar as coisas quando a gente começa a entender. Não adianta a gente falar que a vida é só sofrimento, frustração, por que não? Porque a vida nos dá muita alegria, dons, talentos, a vida nos dá vontades e sonhos, e nos dá essa garra, essa energia também, inspirações e pirações, e medos e paranoias e dores, e a vida nos dá tantas coisas. Por que a vida nos dá isso? Para que a gente vá encaixando um quebra-cabeça, para que a gente entenda quem a gente é, o que nos serve e o que não nos serve. A vida nos dá esses presentes, né? A vida nos dá esses desafios. Engraçado falar que um desafio é um presente, mas sem romantizar, tá, gente? Porque eu sei que é difícil, é complicado, mas a gente pode sempre extrair algo positivo de uma situação desafiadora. Sempre vai aprender o que fazer na próxima vez ou o que não fazer na próxima vez, sem romantizar, mas sempre tem como a gente se extrair uma coisa positiva das situações. É muito engraçado, assim, quando a gente percebe que a gente tá crescendo, quando a gente percebe que a vida foi nos moldando e nos ensinando e a gente vai passando a entender as coisas. Por exemplo, a maneira que eu lido com o luto agora, ela é tão diferente, tão mais profunda, mas ao mesmo tempo tão menos sofrida do que era há 15 anos atrás, que a coisa é impressionante.
Não tem como dizer que a vida não está ensinando alguma coisa. Eu imagino e espero do fundo do coração que daqui 15 anos eu esteja lidando com o luto de uma maneira ainda mais diferente. Senão, significa que eu não tô fazendo a alquimia que eu devo fazer nessa vida, entende? E aí a vida vai nos dando tudo isso, experiências e novamente a parábola dos dons da Bíblia, que você não conhece, depois vai lá buscar. Assim, a vida te dá tudo isso para você dividir, fazer algo com tudo isso que você é, com tudo isso que você aprendeu, essas experiências, essas dores, essas alegrias e as coisas que você vai desenvolvendo ao longo da tua vida. A vida não te dá isso para você guardar. Não, meu amor, a vida te dá isso para você dividir. Se você aprender alguma coisa, você pode ajudar outra pessoa. A vida te dá isso para que você ajude tudo. Teus sonhos, tuas inspirações, teus medos, tuas dores, tudo isso é um tesouro. Se você olhar bem, se você olhar direito, se você olhar com a lente certa ali, é um tesouro. E é justamente isso, sabe? Aí pegando um pedacinho de cada uma dessas coisas que eu falei, você vai entendendo quem é você. Aliás, eu até aconselho que vocês tenham um diário, escrevam todos esses insights, tudo isso que vocês já viveram, os ciclos, as situações que se repetem, que vocês sempre façam esse exercício de olhar para aquilo que é valioso para vocês e de como aquilo moldou quem vocês são. E vocês vão percebendo que vocês são muito mais incríveis do que vocês imaginam. Você vai olhar assim e se fala, caramba, eu já vivi tudo isso, eu já passei por tudo isso, eu já fiz tudo isso e eu tô aqui. Você dá um mérito, você se valoriza. E cada vez que você faz esse exercício, você vai percebendo que você é muito mais do que você imagina. Você vai se percebendo e percebendo as suas nuances e vai percebendo a tua presença em cada coisa que existe, em cada pessoa que passou pela sua vida. E você vai aumentando, porque você tá em tudo, você tá em todos. E é sério, gente, depois de um tempo fazendo um exercício assim, você percebe que você é uma parte importantíssima do todo, que você é uma parte importantíssima dessa loucura, dessa engrenagem, dessa coisa que a gente chama de vida. Você percebe que é tudo um grande quebra-cabeças que precisa ser organizado, porque aparentemente é um caos, mas tem um motivo de estar bagunçado desse jeito. Você percebe a sua importância, porque você tem uma peça para ser colocada num lugar específico. Se essa peça faltar, esse quebra-cabeças não fica completo. Essa é a tua importância. Se você não se colocar no lugar que você veio para ser colocado, se você não entender a função dessa peça, onde ela se encaixa, o quebra-cabeças fica incompleto, não tem jeito de eu tirar a minha peça de campo, de eu falar, não, a minha peça não entra nesse quebra-cabeça, porque ele tá muito caótico. Você vai voltar 1 milhão de vezes. Mas uma hora você vai ter que colocar a tua pecinha no lugar certo. Quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você descansa. Mentira, gente, descansa não, porque depois que você coloca a tua peça, você tem que ajudar os outros a colocarem as peças no lugar certo também, mas enfim, quanto mais rápido você fizer, mais rápido as coisas ficam tranquilas e fluídas. Então você precisa ir pro seu lugar, tomar o seu lugar nesse quebra-cabeça. E tudo isso aí que você chama de vida, né? Vida exterior, fora de você, e vida interior, né? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Tudo isso vai te indicando qual é o teu lugar, qual é o lugar da tua peça, onde é que a tua peça fica nesse quebra-cabeça. Só que tem uma coisa, esse quebra-cabeça não é que nem esses que a gente faz com os nossos filhos, é um quebra-cabeça de múltiplas dimensões, e às vezes as coisas parecem muito complexas. A gente não pode esquecer que a gente está na matéria, e aqui o que a gente tem cabe dentro desse corpo, mas isso não é quem a gente é. Só que talvez, por você não estar buscando ali o teu lugar nesse quebra-cabeça, você ainda não tenha percebido que você é muito maior do que isso. Quando vai ali pro quebra-cabeça e se junta ali com as outras peças, você percebe que é uma cena só, é uma coisa só. Você é o quebra-cabeça inteiro, você é a imagem inteira. Se alguma pecinha falhar em se colocar no lugar que precisa ficar, o quebra-cabeça deixa de existir. Não tem nem cabimento. A gente fica julgando a caminhada da pecinha do lado. A outra peça não existe, a outra peça também é a gente. Também faz parte desse conjunto que é o que a gente é. E assim, não adianta você querer também pegar o lugar de uma outra peça desse quebra-cabeça. Você é uma peça absolutamente autêntica, original. Há algo nessa peça que só ela pode fazer, que só ela pode falar, que só ela pode ensinar. Ela tem um brilho próprio.
Não tem como você querer se encaixar parte da paisagem ali desse todo, desse quebra-cabeça que não é teu. Você tem algo que é seu e que precisa ser colocado. E aí não adianta você tentar ficar pegando algum outro lugar que não é o seu, porque não vai encaixar, entende? A trajetória que você faz para chegar nesse lugar, cara, não importa. Você vai perceber que o fluxo da vida vai te levar pro lugar que é o teu lugar certo. Não existe lugar melhor, não existe lugar pior, porque que nem eu falei pra vocês, é tudo uma coisa só. E se faltar uma pecinha, não tá completo. Não tem uma peça mais importante que a outra, não tem uma peça maior do que a outra. Todas as peças são importantes da mesma maneira. E o propósito da vida é justamente esse: encontrar essa autenticidade, isso que só você pode falar, isso que só você pode trazer para completar. O que é isso? Você já descobriu o que é isso? Não tem problema se você não descobrir. A gente está todos os dias tentando descobrir. Através de todas essas coisas que eu falei para vocês. Essas coisas que a vida te dá como tesouros te ajudam a descobrir o que é, qual é o teu papel nisso tudo. Agora, tem gente que tem muita dificuldade de descobrir quais são os tesouros, de olhar e falar, caramba, isso é muito valioso. A dica principal aqui é muito clichê, é muito lugar comum, que é a gratidão. Talvez esteja faltando um pouco de gratidão para quem olha para a vida e não consegue enxergar nada de valor, que sempre tem. O simples fato de você estar vivo já é uma coisa muito valiosa, então começa por aí. Mas é muito importante que você tenha uma atitude de gratidão. Não porque a gratidão abre uma porta para trazer mais aquilo que você é grato, vem. Isso acontece, mas justamente para que você entenda quem você é. A gratidão é muito boa para isso, para que você entenda o que é esse teu tesouro. E através desse teu tesouro você entende aonde que você tem que colocar a tua peça. Esse é teu propósito, é descobrir isso e ir para esse lugar. Teus tesouros estão aí, de qualquer forma, mesmo que você não enxergue, eles existem, sabe? E aí você precisa dessa ação. Falei pra vocês, sou entusiasta da ação. Você precisa levantar e procurar. Aí você pode falar, mas eu não consigo porque eu tô em depressão, doente, eu tô com ansiedade. Essas coisas vêm pra gente pra nos ensinar, pra que a gente consiga enxergar o mundo de uma outra maneira, ou a realidade de outra maneira, ou ela tá indicando que um caminho não é aquele. Isso não quer dizer também que quando você está percorrendo o caminho vai ser sempre felicidade. Não, vai ter desafio, vai ter luto, vai ter morte, vai ter tempo, vai ter o mal. Vão ter pessoas que de repente vão ficar no teu caminho para que você não encontre o teu lugar, mas assim, foco, disciplina e ação, fazer, procurar, enxergar. O que isso que você está passando veio te trazer? Como que isso te coloca mais perto de onde você quer estar? E se você está muito longe, o que você pode fazer agora, hoje, para procurar o teu lugar no mundo? Não adianta ficar só no pensamento. É importante, uma atitude positiva interna, mas a gente está na matéria. O combustível disso é a ação. Você precisa levantar e você precisa ir atrás e você precisa fazer. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade em terapia. As pessoas entendem relativamente muito bem, muito fácil na teoria, mas quando chega na prática, na ação, que é uma coisa que ninguém pode fazer por ninguém, quer dizer, você não pode me obrigar a fazer alguma coisa, né, que seja para o meu crescimento, e essa é a parte mais difícil, né, que é mudar. Até porque mudar, se transformar, é sempre passar por um luto, é sempre muito profundo, às vezes pode ser sofrido. Quanto mais a gente aprende a encarar esses desafios, mais valioso vai se tornando. Ainda é difícil, ainda dói, mas o sofrimento já consegue ser controlado de uma certa forma. Ele pode se transformar em uma outra coisa. Não é tão ruim de sentir. E assim, talvez a tua dor, a tua mágoa, a tua ansiedade também possam trazer grandes tesouros, porque você tá aí, você já sentiu, você já sabe de alguns mecanismos, você já entende alguns gatilhos. Será que você já não pode dividir com outras pessoas que estão começando a passar por isso agora? Como que elas conseguem fazer para que sintam isso de uma maneira mais leve? Será que você não pode ajudar essas pessoas? Será que você ajudando as pessoas a enxergarem um caminho de solução, você não consegue, de repente, se ajudar também quando você faz esse movimento? Será que você não consegue descobrir mais de você? Meu mentor sempre me fala da coisa mais importante que a gente veio fazer aqui, nessa experiência. E é isso, é amar e servir.
Não tem muito segredo. E às vezes mesmo aquilo que nos dói serve para uma outra pessoa. Esse é o maior segredo para que a gente consiga jogar esse jogo, montar esse quebra-cabeça e fazer tudo isso da forma mais significativa. Não deixa para depois nunca, sempre que você puder amar e sempre que você puder servir alguém. Porque amar e servir são os maiores guias e facilitadores e criam verdadeiras pontes e saltos quânticos para que a gente chegue aonde que a gente precisa estar e aprenda o que a gente precisa aprender, porque afinal de contas, quando a gente olha para o outro e ama e serve o outro, a gente está fazendo isso por algo que é a gente também, porque o outro faz parte desse todo, a gente faz parte desse todo e a separatividade é uma ilusão. Somos todos um. Não adianta nenhuma desculpa, a vida que você tem, que é corrida, ou a sua classe social, sua etnia, ou qualquer coisa. É claro que a gente tem situações mais e menos desafiadoras, mas não importa onde você está agora, você pode não só alcançar o seu propósito, você pode criar uma trajetória cheia de propósito. E não importa o que você já tenha feito no passado, não importa quantos erros você tenha cometido ou quantas injustiças você tenha vivido, sempre é possível fazer o melhor possível. Fazer, agir. Entusiasta da ação. Porque feito é melhor do que perfeito. Então o segredo é esse, tenta de todo o coração ajudar quem você puder e colocar amor naquilo, amor no que você faz, independente do que você faz. E às vezes você vai ter que servir e amar em situações que você não queria servir, em pessoas que você acha muito complicado amar. Tem que fazer isso porque é o que você tem que fazer, porque é o que você precisa fazer, que nem dizia aquele grande filósofo chorão. Às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Quando você tem que fazer, faça servindo, faça amando, faça o melhor que você puder. Nem sempre é fácil, porque a gente não lida só com pessoas fáceis, né? Às vezes é difícil amar a pessoa. Eu sou mariana ainda, né, gente? Pavio muito curto, que eu tô aprendendo a esticar. É sempre muito importante a gente buscar como amar e como servir. Nem sempre é fácil, mas é sempre possível. Às vezes, quando a gente sente muita dificuldade em servir e amar outra pessoa, tem que buscar o porquê. O que nessa pessoa tá me incomodando tanto? E via de regra, o que é um susto, a gente vai perceber que é uma coisa nossa. É uma coisa que a gente não aceita, que a gente não trabalhou e que a gente não quer enxergar e que é nosso. E aí, nesse momento, nessas situações, eu aprendi a colocar ainda mais vontade, ainda mais amor, ainda mais empenho, porque existe algo ali que eu preciso aprender também. E eu acho que no fim do dia, o que a gente tem que parar e perguntar é se a gente ajudou os outros tanto quanto a gente podia, se a gente fez pelo nosso planeta o que a gente podia, né, dentro das nossas possibilidades. A gente conseguiu amar ali sem amarras, sem restrições, sem medos. Sempre muito importante a gente fazer o melhor possível dentro das nossas circunstâncias, claro, sem passar dos nossos limites. É por isso que a gente precisa saber muito bem desses valores para que a gente tenha também esses limites de maneira muito clara. E às vezes a gente vai se dar conta de que a gente não fez nem o mínimo possível. A gente precisa ir para esse lugar meditativo, perguntar do fundo do coração o que eu posso fazer de melhor, como eu posso ser melhor, como eu posso ajudar mais, como eu posso amar mais, vibrar mais gentileza, mais empatia. E, gente, não tem segredo. A gente vibra isso volta pra gente. A gente fazendo isso, né, com disciplina, uma hora a gente percebe o que a gente veio fazer aqui, né? Como cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui. Que a gente consegue entender o que a gente veio fazer aqui. É claro também que a gente está inserido numa vida material e a gente precisa fazer tudo isso de tal maneira que a gente não negligencie as nossas necessidades e as necessidades das pessoas que estão em volta da gente. Que a gente não negligencie as nossas responsabilidades, porque existe muita responsabilidade aqui na matéria, principalmente quando a gente é mãe, pai, madrasta. Existem responsabilidades, né? E quando a gente negligencia as nossas responsabilidades, a vida também nos dá uma resposta, porque se a gente não tá amando, não tá servindo naquilo que a gente tem como necessário do dia a dia, a gente também vai ter uma resposta disso. E aí começam a vir muitas dificuldades, aí começam a vir muitos desafios,
porque a gente tem que amar e servir de uma maneira prática também, inclusive com aquelas pessoas que a gente tem obrigação, que a gente está na matéria e que a gente tem necessidades e que a gente precisa construir também coisas aqui na Matrix, aqui na matéria. Então é importante que a gente aprenda a se sustentar, que a gente aprenda a andar nas próprias pernas, que a gente aprenda a sonhar e realizar esses sonhos, que a gente aprenda a construir coisas aqui também. Que a gente ajude as pessoas que estão bem próximas da gente, que às vezes a gente ajuda tanta gente, mas a gente esquece ali da pessoa que está do nosso lado. Elas têm uma peça, que essa peça é importantíssima. Ai, mas a minha irmã é insuportável. Tá, mas ela é tão importante quanto você para esse todo, para esse quebra-cabeça. Ai, mas a minha tia é isso, a minha avó é isso. Tá todo mundo com o mesmo nível de importância nesse grande quebra-cabeças e é melhor que você queira amar e servir logo essas pessoas, porque em algum momento você vai ter que fazer isso e quanto mais rápido você fizer, bom, eu sou assim, né? Quanto mais rápido faz, mais tempo a gente tem para poder simplesmente aproveitar o aqui e o agora. E é só começar onde você tá, com o que você tem, faz o que você pode e faz o melhor possível todos os dias, um dia de cada vez. Um monte de clichê, mas que funciona, gente. É isso, hoje eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Pretendo trazer essa lista de coisas que eu coloquei como os principais problemas que eu vejo nas minhas sessões terapêuticas. Se você se sentir à vontade de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém, ótimo. Se você quiser fazer uma consulta comigo, seja terapêutica, quiser fazer uma de tarô, estamos aí, só você me mandar uma mensagem e a gente marca. E eu quero que vocês fiquem com Deus, fiquem felizes, fiquem bem. Me fala aí nos comentários como que eu poderia servir mais vocês. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.